Pois bem, terça-noite, eu não sei o que senhoras e senhores plantonistas estavam fazendo, mas os ministros do Tribunal Superior Eleitoral estavam começando o julgamento do Bolsonaro e do Braga Neto por 3 ações de abuso de poder financeiro e político. Por quê? São 3 ações, uma delas é bem mais frágil, mas as outras 2 têm elementos ali para tornar o Bolsonaro e o Braga Neto inelegível. Esse julgamento começou, e foi muito importante esse começo, porque mostrou uma traição. O Lula esteve a ponto de colocar um traidor da pior categoria na Procuradoria-Geral da República. Eu não sei como é que tá a relação do Lula com o Gilmar Mendes, mas olha, eu, Thiago, estaria... Sabe quando o cachorro vê aquilo e fica assim, com a orelhinha assim pra cima? Eu estaria assim, ó, com a orelha pra cima do Gilmar Mendes se eu fosse o Lula. Qualquer nome que o Gilmar Mendes me falasse a partir de hoje, eu ficaria assim... Ah tá, Gilmar, entrou por aqui, saiu por aqui. Porque, olha, o Gilmar Mendes fez campanha de meses para que o Lula indicasse para a Procuradoria-Geral da República o Gonê, que é o Procurador-Geral Eleitoral. O Gonê passou aí para cima do Bolsonaro com tudo. O Gonê foi lá, fez a denúncia contra o Bolsonaro, que tornou o Bolsonaro inelegível por 8 anos. Pois bem, o Gonê tinha pareceres aí nesse processo contra o Bolsonaro e o Braga Neto contra o Bolsonaro. Você está falando, Thiago, quais são as acusações? Que o Bolsonaro, qual é o crime dessa vez do Bolsonaro? Pois bem, eu vou começar da mais frágil e começar falando e depois falar um pouquinho das outras. A acusação mais frágil contra o Bolsonaro é uma acusação que diz que ele usava o Palácio do Planalto e o Palácio do Alvorada para fazer lives. Esse cara faz live, que são lives aí, muitas de campanha, outros aí com campanha sobre as urnas, não entrando no mérito do que ele fazia nas lives, mas fazia lives se autopromovendo. E ele usava ali, ele estava na biblioteca do Palácio do Alvorada, pô, ali ele estava no Palácio do Alvorada, ele estava usando a internet do palácio, ele estava usando ali os assessores dele, que são pagos por dinheiro público, com dinheiro público para operar a câmera, começar, tudo mais. Enfim, ele estava usando a estrutura pública para fazer as lives. Essa é a ação mais frágil, porque muita gente, até gente da oposição ao Bolsonaro, falou, não, peraí, mas ele era o presidente, ele não ia sair do palácio para ir para um outro lugar para fazer a live, ele seria até prejudicado por isso. Pô, usar a internet tem em todo lugar, não é um negócio assim que, tá, essa é a mais frágil, então a defesa do Bolsonaro vai ter alguma sorte nessa aí, só que eu vou falar. Nesse caso não interessa a mais frágil, interessa as outras. O TSE vai julgar as 3 em conjunto, então se uma não tem nada, não tem nada, aí tá bom. É igual você ver um ladrão, nossa, gente, ele invadiu a casa, ele deu um tapa no cara e ele matou depois. Aí vão falar, não deu tapa. Invadiu e matou, invadiu e matou. O tapa não deu, hein? Não coloca ali o tapa. É mais ou menos isso o caso do Bolsonaro. Então, ter feito as lives, talvez, a gente nem sabe, talvez aí não peguem por isso. Só que o problema são as outras que falam do conteúdo de algumas lives e de toda a estrutura que ele usou, mais especificamente, em 2 lives. Uma em 2021, ainda não era campanha eleitoral, e outra já na campanha eleitoral, em 2022. Essa ação diz o seguinte, olha, o Bolsonaro, ele para se autopromover, nessa segunda live ele lê santinho não só dele, ele coloca santinho de vários candidatos a deputado, a senador, a governador, enfim, a outros cargos, e também pede votos para si mesmo. Ele estava usando, além da estrutura ali do palácio, ele estava usando a assessoria, ele estava usando o tradutor de Libras, pago com dinheiro público. Ele, depois dessa live, ele foi usando a estrutura do Palácio do Planalto, chamou vários aliados que só foram lá porque o presidente da República o chamou, não porque Jair Bolsonaro, candidato, o chamou, no Palácio, usando toda a estrutura, ele deu uma entrevista coletiva. Aí você fala, peraí, uma entrevista coletiva no Palácio é uma entrevista do presidente, só que nessa entrevista ele pede voto para ele e anuncia quem eram ali os novos aliados dele. Era uma entrevista que estava do lado dele o Datena, de óculos escuros, tava ali outros, tal, não sei o que o Datena foi fazer ali, mas enfim, ali ele foi pedir voto. Então não pode. Aí, peraí. Uma coisa, fez as outras lives, ele estava no trabalho, era o presidente da República, estava no trabalho, ia fazer uma live para falar do governo, ok. Igual o Lula faz as lives lá no Jardim, fez uma lá no Jardim do Alvorada, faz ali, ok. Sem problema. Mas, para fazer campanha, pedir voto, para esse tipo de coisa, não, usando o tradutor de Libras até. Peraí, né? Usando toda a estrutura do palácio. Não, aí já é demais. A outra live em 2021 ele estava atacando as urnas eletrônicas e ali ele fez a live que ele já
enfrentou vários processos por isso, está enfrentando ainda, é a live que mostra, peraí, meu, ele tá além de se autopromovendo, atacando as urnas eletrônicas, e não é uma live comum, é uma live que ele usou também a estrutura da TV Brasil, e ele usou muita estrutura, tinha mais de uma câmera, tinha gráficos, infográficos, tinha áudio, tinha tudo que você puder imaginar, tudo com estrutura pública para se autopromover e promover a tese dele, que seria usada depois para dar golpe de Estado. Então, essa aí tem um problemão, porque essa também envolve o General Braga Neto, que participou diretamente da live. Então o General Braga Neto está com um problemão nessa aí. Só que tem uma terceira que também envolve o Braga Neto e que é aí que ele tá ferrado de vez. Então veja, ó, a primeira, ela é dessas coisas. A segunda, você falou, opa, tá piorando, Thiago. Realmente, ele fez uma live comum, o cara pega a câmera dele, tava usando a internet, tinha uma biblioteca atrás dele, podia ser em qualquer lugar, tá. A segunda não, já tinha tradutor, usou toda a estrutura, pediu voto, era uma live de campanha, também uma em que ele falava contra as urnas eletrônicas, já vai pro que ele falou na live, e uma estrutura enorme que ele usou a estrutura da TV Brasil, câmeras profissionais, coisa que você não encontra aí, não é igual você fazer uma live, pegar um celular, gravou ali, igual eu tô gravando aqui de um celular, não, coisa profissional, de outro nível. Cara, então, peraí, inclusive já você sabe que aquela live custou mais de 300 mil para ser feita, então você fala, peraí, 300 mil para fazer uma live, hein? Aí vem a terceira ação. A terceira ação ferra com o Braga Neto completamente. Já eu volto ao PGR, que você vai entender o que aconteceu com o candidato à Procuradoria-Geral da República, do Gilmar Mendes, tá? Aí a terceira ação. A terceira ação diz o seguinte, olha, a partir de setembro de 2022, o Bolsonaro fez inúmeras lives pedindo voto, todas elas, essas lives pedindo voto, usando a estrutura dos palácios, todas elas com nome e tudo mais, todas elas com inúmeros funcionários pagos com dinheiro público que participaram da produção dessa live com equipamento profissional de campanha. Diferente ali do cara pegar um tripé, pegar uma câmera, um microfoninho aí, sem fio, com fio, não importa, e fazer uma live como ele fazia muitas vezes. Não, aí live de campanha mesmo. Foram feitas essas lives e algumas peças da campanha dentro dos palácios com estrutura pública. Aí você fala, peraí, não, isso é claro abuso, os outros candidatos não têm acesso a isso. Por que o candidato que é presidente tem acesso a tudo isso e um outro candidato não tem acesso a essas coisas? Esse é abuso, não pode. Então essa aí também pega o Braga Neto, porque o Braga Neto também aparece em algumas dessas lives e ele era o candidato a vice do Bolsonaro, lembre-se disso. Então, uma ação que falava mais das lives presidenciais, aí entra no período eleitoral e do fato dele se autopromover, é mais fraca. A segunda já cita ali 2 casos específicos e é mais forte. As duas envolvem o Braga Neto, uma por ele ser vice do Bolsonaro e também ter aparecido, e outra por ele ter participado ali da confecção da live, mesmo que não tenha sido o principal idealizador, que estava participando. Só que a terceira, o Braga Neto era candidato a vice, ele aparece em várias dessas lives, o nome dele aparece em todas, que em todas elas o Bolsonaro pedia voto, e embaixo o TSE obriga o candidato à presidência a, num tamanho específico, colocar vice e o nome do vice, porque não sabe se é obrigação, viu? Por isso você vê sempre Lula, vice, Alckmin. Tem até uma normativa de qual é o tamanho que você tem que colocar o vice, tem um tamanho mínimo. Então se você colocar o tamanho do candidato à presidência desse tamanho, o do vice tem que ser um pouquinho menor. Tem ali um tamanho mínimo, para quê? Para ninguém omitir que é o vice, porque já aconteceu inúmeras vezes, na São Paulo hoje, tem um prefeito aí, as pessoas votaram no Bruno Covas e levaram o Ricardo Nunes. E aí você pergunta para as pessoas de São Paulo quem é Ricardo Nunes, nem sabem. Quando ele se tornou prefeito, ninguém nem sabia quem era ele. As pessoas votaram no Serra e levaram Kassab. É isso. Naquele caso aí, não sei. Colunistas famosos que ganham dezenas de milhares de reais por mês para escrever abobrinha e que pintavam aí o Braga Neto como candidato a prefeito do Rio de Janeiro no ano que vem. E eu falando aqui todos os dias, o Braga Neto não vai ser candidato porque ele estará preso. Primeiro inelegível, igual o Bolsonaro. Depois, preso. Peço sua inscrição. Falou!